Oi pessoal, eu sou o Léo, sejam super bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, O Monge Endinheirado, A Mulher do Bandido e Outras Histórias de um Rio Indiano, da Gita Mehta. A Gita Mehta nasceu em 1943 em Delhi, na Índia, e escreve majoritariamente sobre a cultura indiana. Além de escritora, ela também é jornalista, foi correspondente da NBC e também produziu vários documentários para a TV. Histórias de um Rio Indiano foi publicado pela primeira vez em 1993, com o título original de Narmada Sutra, e vai trazer um conjunto de histórias relacionadas ao rio Narmada, um dos maiores rios da Índia e que é sagrado para o hinduísmo e para o jainismo e atrai milhões de pessoas para práticas religiosas. Mas esse aqui não é um livro de contos, embora com essa descrição ele possa parecer sim um livro de contos. O que a gente vai ter aqui é a história de um burocrata aposentado que é dirigente de um pequeno bangalô que serve de pousada para os vários viajantes que vêm até o rio Narmada em peregrinação. E esse burocrata aposentado, que dirige então essa pousada, acaba conhecendo várias pessoas que estão em peregrinação ali pelas margens do rio Narmada, pessoas com histórias interessantíssimas, e a gente que está lendo fica sabendo dessas histórias através do contato dessas pessoas que estão em peregrinação com esse burocrata aposentado. O livro começa mostrando o cotidiano desse burocrata, até que ele encontra uma primeira pessoa com uma história interessante, e essa história é contada de uma maneira independente, praticamente como se fosse um conto. E a gente tem a sensação de que esse livro é uma narrativa híbrida, que mistura as características do conto com as características de uma narrativa longa. E depois que essa história é contada, então a gente volta a acompanhar o cotidiano desse burocrata e se essa história afetou ou não o cotidiano dele, se tem algum desdobramento prático na vida dele ou não, até que ele encontra uma nova pessoa com alguma história interessante e essa história novamente é contada também de uma maneira independente. O que a Gita Mehta desenvolve nesse livro é uma costura de histórias, porque ela apresenta histórias independentes, que não têm nenhuma relação entre si, e costura essas histórias conectando elas com esse burocrata. Então esse burocrata é praticamente o fio que costura essas histórias e dá essa amarração para esse livro. E essa ideia de uma costura de histórias fica mais evidente quando a gente analisa o título original desse livro, que é Narmada Sutra. Os sutras são reuniões de aforismos com ensinamentos ou manuais de conduta. Existem vários conjuntos de sutras no hinduísmo, no budismo e no jainismo, como, por exemplo, os Yoga Sutras de Patanjali, que talvez são os mais conhecidos. E as histórias de um rio indiano seguem essa ideia de uma coleção de aforismos, nesse caso aqui, uma coleção de histórias com um ponto em comum, que é o rio Narmada. E a palavra sutra em sânscrito também significa corda ou fio, e é nesse sentido que a Gita Mehta desenvolve esse livro, atravessando essas histórias com um fio, que tem então como ponto comum o rio Narmada, dando origem então ao Narmada Sutra, que é o título original. E com essa costura de histórias, a Gita Mehta também vai fazer uma espécie de compilado das várias expressões culturais que existem na Índia, trazendo histórias sobre as várias expressões religiosas, sobre música, sobre os hábitos cotidianos, sobre as cicatrizes da colonização inglesa, e tudo isso então amarrado por esse fio de histórias que conduzem sempre os donos dessas histórias até o rio Narmada. E a primeira pessoa que esse burocrata aposentado vai encontrar nessa série de histórias é um monge jainista, o tal do monge endinheirado, do título da edição em português. Esse monge vinha de uma família riquíssima, que tinha diversos negócios milionários no exterior, e acaba renunciando a toda essa riqueza para viver segundo os princípios do jainismo. E o princípio mais difícil de ser seguido, de acordo com esse monge, era o de não causar nenhum mal a nenhum ser, o que deixava ele bastante atento para que ele nem mesmo pisasse em algum pequeno inseto que ele pudesse encontrar pelo caminho. E esse cuidado em não causar mal a nenhum ser também levou esse rapaz a ter uma relação bem conflituosa com o pai dele. Tinha sido justamente o pai quem tinha ensinado para ele os princípios da não violência do jainismo, mas ele notou que existia uma certa
uma certa contradição nesse pai, porque nas várias indústrias que o pai dele tinha, ele percebia que a vida dos empregados era péssima, principalmente no setor de mineração, o que ia contra esse ideal de não violência que era pregado pelo pai, mas que com os empregados não era praticado. E essa observação leva a um desentendimento entre pai e filho, que leva esse rapaz a querer abdicar de todo o conforto e de toda a riqueza para viver de uma maneira mais profunda os princípios do jainismo, diferentemente do pai que vivia esses princípios em uma contradição. E essa história do monge endinheirado impressiona bastante esse burocrata aposentado, que é quem descobre essas histórias desse livro. E depois disso, esse burocrata vai visitar o amigo Tariq Miah, que dirigia uma mesquita. Esses dois tinham uma amizade muito bonita, sempre conversavam bastante. E lá ele também conta algumas impressões dessa história do monge endinheirado. E lá ele ouve do Tariq Miah a história de um menino cantor que era cego, porque o Tariq Miah tinha um vinil desse menino. Então, a partir disso, a gente vai ter uma nova história contada nesse livro, desse menino, então, que era cantor e era muito pobre, que é entregue pela irmã para um professor de música, que também era muitíssimo pobre, e esse professor de música, mesmo com todas as dificuldades, cria esse menino como se fosse um filho. Esse menino tinha uma voz maravilhosa, que encantava todo mundo quando ele cantava, era uma voz considerada divina, e ele acaba tendo um problema por conta disso, por causa de alguém que considerava que a voz dele era divina demais para ser escutada pelos ouvidos humanos. A história desse menino cantor cego é muito triste, foi a história que mais me tocou desse livro, e que tem um final bastante surpreendente e que eu não esperava de maneira nenhuma. E a gente também vai acompanhar a história de um executivo que vem até o Narmada tentar se curar de uma desilusão amorosa, além de outras histórias que não vou mencionar aqui para não perder a graça para quem for ler. Mas em todas essas histórias a gente percebe a grande diversidade cultural da Índia, a grande diversidade religiosa, em histórias com um tom extremamente poético e muitíssimo bem escritas. E todas essas pessoas que contam as suas histórias para o burocrata vêm até o rio Narmada para tentar solucionar alguma coisa na vida, para buscar uma resposta interna, buscar uma outra pessoa, buscar um caminho, um rumo para a vida através então desse rio que é considerado sagrado. Todas essas pessoas vêm de lugares diferentes, têm vivências completamente diferentes e como ponto em comum tem esse desejo de encontrar alguma resposta para os dilemas delas nessas águas sagradas do rio Narmada. Inclusive, esse burocrata aposentado também vai buscar um novo rumo para a vida dele no Narmada. Então, assim como as pessoas que ele encontra e contam histórias para ele têm as suas vidas direcionadas de alguma maneira para o Narmada, a vida dele também é direcionada para esse rio, que é o grande ponto em comum de todas essas histórias do livro. Eu achei muito interessante essa costura de histórias feita pela Gita Mehta, que é uma mistura de conto com uma narrativa longa, e cada uma dessas histórias tem a sua beleza e a sua poética em particular. E espero também ter a oportunidade de conhecer mais do trabalho da Gita Mehta. Esse então foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham se sentido curiosos para conhecer essas histórias que estão todas conectadas com esse grande rio sagrado que é o Narmada. Por hoje então é isso, fica aqui meu muito obrigado a quem assistiu e a gente se vê de novo então no próximo vídeo. Um abraço e até lá!